de estar junto, né? De a gente estar frequentando, recebendo os nossos passes, trocando vibrações amorosas entre nós. Mas aqui é uma ferramenta importante, né? Porque a gente, de repente, tem essa possibilidade de, mesmo que à distância, nos aproximarmos e trocarmos um pouquinho das nossas vibrações e dos nossos conteúdos, né? Para a gente não ficar tão distante. É o que temos para esse momento, mas logo, logo vai passar. Quero só dizer que estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Avisem os amigos, vocês que estão vindo pela primeira vez, avisem os amigos, aqueles que vocês conhecem, que frequentavam a casa, para que possam vir nessas nossas palestras de quinta-feira, que são palestras abertas, e todos serão recebidos com muito amor, com muita alegria. Então, vamos fazer a nossa preparação para hoje. Vamos mentalizando só essa música suave. Vamos respirando 2 ou 3 vezes bem profundamente, inspirando profundamente. E expirando. E assim vamos nos conectando uns aos outros, expandindo as nossas auras, imaginando que estamos tocando as auras de todos aqui presentes, todos que estão conosco. Oxigenando através da respiração. Buscando a presença dos nossos mentores individuais, esses irmãos queridos de todas as horas. Estão sempre conosco. Vamos aprendendo através do silêncio interior da meditação a reconhecer a presença amorosa desses irmãos perto da gente. E vamos abraçando-os espiritualmente. Vamos até as equipes que cuidam da proteção dos trabalhos da nossa casa, agradecendo a todos pelas bênçãos e pela proteção. Vamos até as fraternidades do espaço, cumprimentando o comandante Armon, doutor Bezerra, Ramatiz, Razim, Emmanuel e todos os demais veneráveis responsáveis pelos trabalhos espirituais do nosso grupo socorrista de Castelã. Pelos trabalhos dos passes, das vibrações, as orientações. Vamos até Ismael, anjo protetor da nossa pátria, nos unindo a ele em vibrações de paz, de luz, de equilíbrio, de fraternidade pelo nosso país, pela união, para que nos tornemos a pátria do Evangelho. Com ele vamos à nossa querida Castelã, patrona de nossa casa, pedindo que nos abençoe, que nos fortaleça e nos leve até a presença da Mãe amada Maria de Nazaré, de quem nos colocamos de joelhos espiritualmente, e ela nos acarinha, nos protege, nos envolve debaixo do seu manto azulado, de paz, de amor, de equilíbrio.
e nos conduz de mãos dadas até a presença do Mestre, do meigo Rabi da Galileia, nosso Mestre Jesus. Mestre, Mestre amado, abençoa o que há de melhor em nós e leva ao Pai a nossa prece de agradecimento pela vida e por todas as oportunidades que temos nela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, em paz, juntamente com suas famílias. Lendo um trecho do Evangelho essa semana, tem uma parte que me tocou muito e foi o que eu escolhi para iniciar e compartilhar isso com vocês. É daquele capítulo a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Muito que é dado, capítulo, muitos chamados e poucos os escolhidos. E tem um trechinho do Evangelho com uma explicação bastante interessante, eu vou dividir com vocês. E Jesus disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo a fim de que os que não veem vejam e dos que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram logo: também nós somos cegos? E respondeu Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Essas máximas se encontram, sobretudo, na aplicação do entendimento do Espiritismo. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Esse é um chamamento para todos nós que nos dizemos cristãos, né? Mas, além de não ser suficientemente difundido, o evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, e mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, né, os preceitos do Cristo, né? E entre as que leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. É tão interessante a gente pensar nisso, né? Porque se nós pensarmos em todos os movimentos cristãos, as linhas religiosas cristãs, catolicismo, espiritismo, todas as correntes evangélicas, como a gente vê ainda estes cristãos que ainda não agem como verdadeiros cristãos, porque para se chamarem cristão, nós temos que seguir aquilo que ele nos ensinou, que ele nos deixou como herança moral e espiritual. E aí, tantas vezes eu me pergunto o que tantos de nós cristãos ainda não entendemos, que vivemos nos degladiando, condenando a religião alheia, não aceitando uma corrente cristã diferente, sendo duros, julgando os outros, as pessoas, por qualquer circunstância, né? Não amando ao próximo como ele apregoou, não rompendo, criando inimizades, não entendendo o que era o amar o inimigo, dar a outra face, que
são interpretações das mais diversas, não são tão simples e puras assim, mas que nos ensinam valores profundos de transformação interior que a gente ainda não conseguiu atingir. Os ensinamentos dos espíritos que reproduzem essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, ele não é circunscrito, o pensamento espírita. Ele, assim, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam e influem no mundo em todas as situações, por toda parte. Nenhum dos que o recebam, direta ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, aqueles que recebem os ensinamentos cristãos. Porque a lição diz, de quem muito tem, muito será cobrado. Né? Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar e que o admira apenas como interesse e curioso, sem que o seu coração seja tocado, que não se faz menos útil, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo. Este é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa, Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento de que cada um possui. É aquela história. A gente não pode pedir para que crianças sejam responsáveis por atitudes maduras, adultas e complexas. A gente pode exigir isso de adultos, que já têm uma certa experiência, que já têm uma certa vivência e que já aprenderam mais. Espiritualmente é a mesma coisa. Aquele que não sabe, aquele que não tem conhecimento, como disse Jesus, não vai ser tão cobrado como aqueles como nós, cristãos, que nos chamamos cristãos, teremos quando for chegada a nossa hora. A nossa hora é quando nós desencarnarmos, quando nós formos para o plano espiritual, que é o caminho natural, já que nós acreditamos na reencarnação, acreditamos no processo evolutivo permanente do espírito. Então, quando essa encarnação, como eu sempre digo, que é um ano escolar, quando ele termina, quando ele se encerra e a gente volta para a nossa pátria espiritual, a gente vai ver o número de matérias que a gente deixou de cumprir, quantas a gente não passou de ano, né? Quantas dependências a gente ficou. Né? E aí, muitas vezes vem o arrependimento, a tristeza, tal, que nem um aluno quando chega no final do curso e o pai chama e diz assim, e aí, bombou a matéria, como é que foi isso? Não, pai, é isso, é aquilo, a professora me perseguia, sempre tem alguém que persegue alguém, né? Essa é uma desculpa infantil, né? E a gente não vai ter essa oportunidade. Não vai dar. A gente chegar lá e dizer assim, eu não sabia. Isso a gente não vai poder falar. Porque a gente sabe. Porque a gente vem estudando, a gente vem aprendendo. Então, como diz Jesus, ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação naquela época, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, olha que ele coloca a gente como os fariseus daquela época. Ou os espíritas e os cristãos, de modo geral, que têm o conhecimento, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Tem a parte boa. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar no conselho dado pelos espíritos alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo, e olha que interessante essa frase, como ela cala fundo e é importante para a nossa conscientização.
O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Isso significa que está na nossa mão. Nós é que vamos definir, não é? O que vai acontecer com a gente através da nossa melhoria, do nosso desenvolvimento. Eu lendo uma frase do André Luiz outro dia, nessa semana também veio bem a calhar, ele diz assim: melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor de seus passos. Ou seja, tudo depende da gente. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos as nossas carências, os nossos complexos, os nossos sonhos, desejos recalcados, todos esses sentimentos, aquilo que envolve a nossa mente, direcionam as nossas atitudes. A gente é governado, ora, por tempestades. A gente está vivendo no meio de uma tempestade horrível, e ora, por calmarias, isso dentro do nosso mundo interior. E o mais intrigante disso tudo é que, na maioria das vezes, esse universo interior, dessas calmarias e das tempestades que surgem, a gente não se apercebe disso. A gente não se dá conta do que está acontecendo. E vamos levando a vida como se não tivéssemos controle sobre ela. Porque tudo isso fica no nosso inconsciente. E o inconsciente de todos nós é aquilo que fica no nosso mundo chamado oculto. Ele é desconhecido. E ele é desconhecido porque ele escapa daquela parte que nós controlamos, que chama-se consciência. E a consciência influencia a vida, emoções, comportamentos. Para a gente ter um exemplo da relação entre consciência e inconsciência, é mais ou menos, se a gente pensar num iceberg. A parte exposta do iceberg, a parte que está para fora, acima do mar, é a parte da consciência. É a parte que nós entendemos, que é visível. Mas a nossa consciência, ela representa 10% só. O iceberg, a parte visível dele, é só 10%. 90% do iceberg ele está submerso. E esse universo de 90% é o nosso chamado inconsciente, né? É a parte que a gente não vê, que a gente não conhece, mas que atua de uma maneira tão profunda no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente tem ataques de raiva, surtos, né? Quando a gente briga com as pessoas sem entender por quê, responde de maneira inadequada, quando a gente, por causa das nossas mágoas e dores, a gente passa por cima dos outros, não respeita o livre-arbítrio alheio, nos destemperamos, e tudo isso vem porque é o nosso inconsciente, e ele vem porque a gente não controla, a gente não o conhece adequadamente. Porque se a gente conhecesse, a gente controlaria. Porque a gente já tem conhecimento suficiente, como diz essa própria passagem do Evangelho. A gente tem conhecimento do que é correto, adequado, equilibrado e devido para cada tipo de momento e situação. Mas, quando a gente age dessa forma, como tantas vezes nós todos agimos assim, né, desequilibradamente, e se a gente deixa isso ser mais constante, a gente passa a ficar doente espiritualmente, doentes emocionalmente, porque o inconsciente domina totalmente esse consciente, privando a gente de ter o pé na realidade e enxergar as coisas como elas são, né? Outro dia, nós estávamos conversando entre amigos aqui, falando, por exemplo, sobre aqueles que hoje em dia é muito comum, já ouviu falar isso, você já deve ter ouvido falar, os terraplanistas, aqueles que acreditam que a Terra não é redonda, a Terra é plana. Que é uma das coisas mais ignorantes
é essa palavra que a gente tem que usar, ignorantes que um ser humano do século XXI pode afirmar, porque ele nega todas as evidências científicas, né, da Terra sendo já fotografada, vista de fora, aquela bolinha bonita, azul, que a gente conhece. Mas não. O que proporciona ao indivíduo, o que leva o indivíduo a negar a realidade? É quando o seu inconsciente, o seu desequilíbrio vai a tal ponto que ele não consegue enxergar mais a realidade. Portanto, tudo que está armazenado no nosso inconsciente é fruto daquilo que o nosso consciente ou esqueceu, ou censurou, reprimiu. E na psicanálise, Freud explica que grande parte desse conteúdo, a razão dele vem de experiências marcantes da nossa vida passada, né? Mas Freud, como era um ateu convicto, ele pensava nas coisas marcantes dessa vida. Mas o espiritismo, como não poderia deixar de ser, também analisa o inconsciente e sabe que ele abriga a experiência, portanto, de outras vidas, de outras encarnações, o que amplia muito, né, a visão desse nosso mundo íntimo. Mas por que a gente está falando tudo isso? A gente está falando isso porque fica claro que o caminho da alegria, da felicidade, do desenvolvimento está no nosso aprimoramento, no nosso autoconhecimento, né? Que não é nada, o que é o autoconhecimento? Não é nada além de tornar consciente, ou seja, trazer para a luz, trazer para a superfície aquilo que está escondido dentro de nós, né? Os medos, as angústias, as mágoas. Por exemplo, pessoas que são profundamente que utilizam sentimentos como a mágoa profundamente na sua vida, são pessoas que não se livraram de acontecimentos passados que foram marcantes na sua existência, dessa ou de vidas passadas, não importa, mas que deixam isso dominar o seu consciente, a sua parte racional. E elas ficam se martirizando com mágoas e mágoas e mágoas, ou medos, ou culpas e culpas e culpas e culpas, que não vão fazer ela crescer. Porque todos esses sentimentos que nos marcaram em experiências nessa ou em encarnações passadas servem para que a gente reflita e aponte para uma nova direção. Diga, daquele mal eu não quero mais sofrer, aquele erro eu não quero repetir mais. Né? Você olhar o passado é para isso. Eu vou se olhar no espelhinho do passado para dizer assim, não quero repetir isso não. É aquela história. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, o autoconhecimento propicia esse processo da gente indo, e o autoconhecimento, a psicanálise, o tratamento espiritual, a gente conversar, a gente falar sobre os nossos problemas. E a psicanálise, existem inúmeras formas da gente desenvolver essa capacidade de ir trazendo o inconsciente para o consciente, né? Existem diversas formas de análise, de autoanálise, até através da religião, através do desenvolvimento espiritual, são várias formas. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, e tem que buscar através da meditação. Nós temos que meditar sobre o que é a nossa vida, o que é o conhecimento, né? E a meditação, ela é muito interessante porque a gente tem pouco espaço de silêncio na nossa vida. E a meditação é um momento que busca esse silêncio. O silêncio físico, o silêncio físico é de não fazer nada. É de simplesmente parar. Tem também o silêncio emocional, que é de não querer nada, que são os 3 passos da meditação. E o mental, que é o não pensar em nada.
Quantas vezes por dia a gente consegue ficar 1 minuto nesse silêncio? Para a gente, né, refletir, pensar e deixar a mente esvaziar, né? Esse silêncio interior que vai nos desafogar. E com esse processo de meditação, a gente vai esvaziando as mágoas, culpas, medos, etc. e tal, e vai desenvolvendo esse autoconhecimento, trazendo esse inconsciente para o consciente, porque nós somos o que nós pensamos. No livro Horizontes da Vida, escrito pelo espírito Miramês, ele tem uma frase muito bonita, ele diz assim: se a humanidade tivesse a consciência dos valores mentais, de como eles podem fazer a felicidade ou destruir os mais elevados ideais, eles procurariam educar mais as suas ideias, né? Que é o que a gente tenta fazer no nosso desenvolvimento espiritual, né? Ele fala de felicidade. A gente sempre procura a felicidade. Não é? A felicidade é uma dádiva que todos nós buscamos e almejamos. Mas ela não existe fora da gente. Aliás, já falaram, né? Se alguém não encontrar a felicidade dentro de si, não vai encontrar em lugar nenhum. A gente tem que desenvolver dentro da gente. A gente não pode depender da felicidade ou de ter algo, ou de ter alguma pessoa, ou de conquistar algum espaço social para ser feliz. Porque aí, se a felicidade está na mão de outros, temos que tomar muito cuidado, porque eles podem retirá-la de nós. Simples como isso. Agora, se ela estiver dentro da gente, ninguém retira. Ela é nossa. É uma conquista. O Gandhi disse assim: não existe um caminho para a felicidade, pois a felicidade é o caminho. É no processo da vida que a gente encontra a felicidade. Ela não existe pronta. Tem muita gente que você já deve ter ouvido falar, e quem sabe muitos de nós aí não falaram isso. Eu vou agora abrir a câmera aqui, a geral, quero ver as carinhas. Quem já não falou assim? Ah, eu não nasci para isso. Felicidade não é para mim. Já ouviram, pelo menos, falar isso? Né? Já ouviram pessoas falando assim? Como isso é falso, né? A felicidade é para todos nós. Ela depende de cada um de nós, de cultivarmos os estados mentais, como dizia o Dalai Lama, cultivar estados mentais positivos, como generosidade, compaixão, decididamente conduz a uma melhor saúde mental e a felicidade. Né? Até Shakespeare, que era o nosso bardo dramaturgo, ele dizia, uma frase super conhecida dele, diz assim: sofremos demasiadamente pelo pouco que nos falta e alegramos-nos pouco pelo muito que temos. E não é verdade. A gente sempre está querendo mais, mais, mais e não se contenta com aquilo que a gente tem. Né? Quantas vezes nós... e por isso que é importante a gente olhar o universo, o nosso universo do ego, de só olhar para o nosso campo, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa profissão, para o nosso pequeno universo, porque quando a gente olha o universo maior, a gente vai entender tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente pode aproveitar, que a vida nos oferece, né? E a gente vai encontrar tanta gente mais com menos daquilo que nós possuímos, né? Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. E o que é buscar o reino de Deus? O reino de Deus é a gente ouvir a voz do Cristo dentro da gente, amando o próximo, respeitando os inimigos, compartilhando, repartindo, para que todos possam ter acesso ao banquete da vida. Mas não é bem isso que
a gente vê no nosso mundo hoje, principalmente hoje, não é verdade? Como a gente vê o ego cada vez falando mais alto, como a gente vê movimentos separatistas, né? Ontem foi uma coisa tão bonita a gente ver a posse do presidente americano, não sei se muitos de vocês viram, mas foi tão bonito aquilo. Eu achei muito interessante, porque o que mais foi comemorado lá foi um movimento de união, um movimento de congraçamento, um olhar diferente para aquele povo tão dividido, tão machucado, né, com os acontecimentos recentes, como nós hoje aqui no Brasil também. E muitos outros lugares do mundo, não é só aqui e lá, não, muitos outros lugares do mundo, porque é um momento do planeta, é um momento que o planeta vive. Existe uma força enorme de pessoas querendo separar. E o que nós cristãos temos que fazer? Nós temos que juntar. Mais uma vez, lembrando, diabólico, diabo é aquele que separa, é o diabolos, do grego, é aquele que separa. Nós temos que juntar, que vem do Cristo, aquele que ama o próximo, que respeita o próximo, aquele que compartilha o banquete. E tem uma história, falando de banquete, que eu lembrei uma historinha muito interessante, que é a história que Deus, um dia, convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. E ele chamou esse homem e levou primeiro para o inferno. Abriu a porta. Quando o homem viu, tinha um monte de gente lá em volta de um caldeirão grande, com fogo alto, quente, onde tinha uma sopa maravilhosa, um guisado maravilhoso, um perfume espetacular. E todos eles eram famintos e tinham colheres. E tinham colheres grandes, porque nem podiam chegar perto, tamanho o calor e o fogo que tinham. Tinham colheres grandes para se alimentar. Mas estavam raivosos, famintos, gritando, porque não conseguiam se alimentar, porque com as colheres grandes eles iam pegar a sopa. Como era muito grande, na hora que eles viravam, caía. E eles não conseguiam trazer aquela colherada daquele néctar que tinha ali para eles. E eles estavam infelizes, gritando, e famintos, e histéricos. E o homem ficou bastante assustado com aquilo. Aí Deus pega ele e fala assim, agora vamos conhecer o céu. Leva por um caminho, chega lá, abre uma porta. Para surpresa dele, quando ele abre a porta, tinha lá um caldeirão igualzinho, com o mesmo perfume, com o mesmo fogo, com as mesmas pessoas em volta, com as colheres enormes. Só que estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo saciado. E aí o homem não entendeu nada. Ele falou, mas é tudo igual, eu não estou entendendo por que lá é assim, a tristeza, a dor, e aqui está todo mundo feliz. E Deus pergunta, você não entendeu ainda? Porque aqui estão aqueles que aprenderam a alimentar uns aos outros. Como eles não conseguiam virar a colher, eles pegavam o canto do caldeirão e colocavam na boca do outro lá na frente. E assim iam trocando os alimentos, compartilhando a ceia. E assim eles se alimentavam. Eu acho essa historinha tão bonita. E a moral da história é que o que a gente viu no inferno, o que é? É o egoísmo. Estavam todos só preocupados com a sua fome, com as suas necessidades, com o eu. Né? E com isso, quando a gente fica muito preocupado com as nossas coisas, com a nossa vida, com a nossa, tudo que é meu, o nosso cérebro fica meio tomado e a gente não pensa mais em alternativas criativas para a gente sair daquela situação, né? E toda vez que a gente é solidário, que a gente compartilha, a gente vai estar alimentando física e emocionalmente a todos que estão ao nosso lado para alcançar a felicidade. Portanto, não vamos ter medo de mudar. É preciso mudar. É preciso mudar hábitos, manias, porque nós somos cheios de manias, gente. Não somos? Cheio de mania.
eu só gosto das coisas assim, tem que tudo ser feito dessa maneira, eu acordo sempre nessa hora, eu só janto nessa hora, quando eu saio de casa eu faço este caminho para ir a tal lugar. Vamos começar a mudar, não ter medo de mudar, porque a mudança desses pequenos hábitos é que vão fazendo com que a gente deixe de ser repetitivo em nossas fantasias e nesses sintomas. Mudar é importante. Ouvir o mundo íntimo faz com que a gente deixe que a vida deixe de ser repetitiva e que a gente se renove a cada dia. Portanto, uma das palavras do dia de hoje é desapego. Vamos desapegar. Desapegar das dores, das mágoas. Deixar a mágoa para trás, deixar a culpa para trás, porque a mágoa, a dor, tudo isso, elas vão aumentando uma sacola, uma mochila de peso nas nossas costas, que chega uma hora que é impossível carregar. E quando essa mochilona fica muito cheia, a gente vai começar a arquear e vai cair doente, né? Então, desapegar dos nossos fantasmas. Temos que nos reconectar com o nosso inconsciente, tudo aquilo que está submerso, que a gente não enxerga direito. E para isso, orar, vigiar, meditar. Porque quando a gente desvenda e se reconecta com o nosso inconsciente, todos os mistérios começam a ser desvendados, os enigmas começam a ser entendidos e as sombras iluminadas. E isso é importante. Eu queria encerrar hoje o nosso bate-papo com um poema que eu descobri na internet já há um tempo, não é de agora, que é um autor desconhecido, ele chama-se Marcos Moreno, de Ibitinga, lá em Minas Gerais. Eu vi publicado e eu achei que ele tem tudo a ver com os nossos temas aqui, né, que a gente debate aqui, que chama-se O Poema da Transformação Interior. E ele diz assim: tem gente que quer mudar de vida, mas não tira sequer a bunda da cadeira, reclama e resmunga que a sorte foi banida e até põe a culpa na parteira. Frequenta a católica, batista, protestante, corre atrás do padre, do bispo, do pastor, quer se tornar rico e ter o bastante para sempre deixar de ser um sofredor. Apela para terreiro, cartomantes, quer de qualquer maneira ser um vencedor, acha que o dinheiro é o mais importante e se esquece da transformação interior. Não pratica a caridade por nada, por não achar interessante, não pratica o bem. O bem não tem valor. Vive na idade da pedra, tosco e ignorante, longe de saber e de dar importância ao amor. Amor que recupera a esperança perdida, amor que Jesus propagou lá na Galileia. A riqueza do homem ainda está adormecida dentro do coração e ele não faz nem ideia. Eu achei tão bonito, tão inspirador e falando tanto desse momento da gente, né, de como é importante a gente prestar atenção nessa transformação interior tão necessária para todos nós, né? Então, desapego, não nos agarrarmos às tristezas, vamos jogar fora as mágoas, porque as mágoas, principalmente, mágoas, medos e culpas, são três irmãos que são, sabe, âncora de navio que afunda a gente, leva a gente para o fundo do poço, é o que eles são, que não nos deixa olhar para frente. Eu lembro uma vez, nós estávamos lá no nosso grupo, na orientação, e chegou até contei já eu me lembro já de ter falado isso, essa historinha, na palestra lá no grupo.
uma senhora entra na ocasião e ela estava muito revoltada, porque o marido da filha, seu genro, portanto, tinha rompido o casamento com a filha e ela falava de joias que ele tinha roubado da filha e levado embora. Realmente uma situação bastante drástica, bastante difícil e tal. E ela estava inconformada. Ela não falava de outra coisa, só disso, que ele tinha que ia se vingar, que ia fazer aquilo, que ia botar a polícia, que ela não sei o quê. Eu falei, não, a senhora está certa. Chama advogado, faz tudo o que a senhora tem que fazer. Mas deixa eles fazerem o papel deles. Não fique a senhora fazendo. Porque senão a senhora não vai conseguir se desligar. E aí comecei a falar da ideia, né, que a gente não pode se agarrar com esses sentimentos, blá, blá, blá. Ficamos na orientação ali, acho que foram quase meia hora, que na orientação ali, vocês sabem que é bastante tempo. E ela foi acalmando. Ela falou, é verdade. A gente fica com esses sentimentos dentro da gente. Pois é, etc e tal. Ela foi acalmando. Então, está tudo bem, a senhora vai fazer o tratamento? Gostaria de fazer o tratamento? Sim, eu gostaria de fazer. E aí, antes de ir embora, ela parou, olhou bem para mim e falou assim, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu vou me vingar. Então, ela ouviu aquilo tudo e não adiantou nada. Ela teve aquele momentozinho de lucidez ali, mas, né? E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente vai fazer a nossa oração, né? E dali a pouco a gente dá aquela relaxada e tal, e ali, meia hora depois, já estamos com aqueles nossos hábitos perversos que brotam do nosso inconsciente, a gente não sabe o que fazer, né? Então, eu diria que a palavra de hoje é desapegar das nossas mágoas, desapegar daquilo que a gente não precisa mais para viver. E, inclusive, de pessoas. Porque tem pessoas que a gente não precisa desapegar. Quando a filha vai para a Europa estudar, lá na Itália, desapega, deixa a filha lá, sossegada, né? A mãe vai correndo, não, tem que ir, tá certo, vai para lá, tem que cuidar, mas depois larga a filha lá. Ela é adulta, ela vai se dar bem na vida. Estou brincando, mas vamos desapegar daquelas pessoas que a gente acha que nos machucam, que nos fazem mal, que a gente, como essa senhora aí, né, queria se vingar, mas ela vai ficar, aquela senhora vai ficar atrelada àquele estrupício na vida da família, até o dia que ela disser assim, eu perdoo, eu não quero mais, eu jogo fora tudo isso. Só quando ela fizer isso, ela vai se ver livre do estrupício. E a culpa é igual. Enquanto eu não me perdoar, eu não vou me livrar da culpa. O auto-perdão. Então, amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar, eu tenho que me perdoar. Porque senão eu vou viver em sofrimento. Então, desapego das nossas dores, de tudo aquilo que nos faz mal e mudança. Desapego e mudança, a palavra da semana. Desapego e mudança, mudar de caminho, dormir do outro lado da cama, mudar a forma como a gente age, os caminhos que a gente anda, forma como a gente se veste, mudar. Porque quando a gente muda exteriormente, algo começa a conectar na nossa mente que a gente muda exteriormente, e interiormente também. Quando a gente arruma gavetas na nossa casa, dos nossos armários, as nossas gavetas internas também começam a ficar mais limpinhas e arrumadas. Desapego, mudança. Então, vamos fazer agora a nossa vibração, antes da gente encerrar. Vamos nos conectar mais uma vez com os nossos espíritos, mentores amados, que nos orientam. . . 。 . 。 . 。 . 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
Mais uma vez a musiquinha, vamos nos conectando a ela. E vamos elevando o nosso pensamento ao alto. Ao nosso Pai Criador. E vamos vibrando muito amor, muita paz, muito equilíbrio, muita fraternidade por todo o nosso planeta. Envolvendo todos os países, todos os povos, vibrando pela união dos povos, pela união das filosofias, pela união das religiões, em torno dos ideais do Cristo, dos ideais da fraternidade universal, do amor ao próximo. Vamos vibrando pelo nosso país em particular, pela sua recuperação, pela saúde de todos, para que possamos passar por esses momentos difíceis de pandemia que estamos passando, vibrando pela saúde do povo brasileiro, para que se abram as oportunidades, para que possamos sair o mais breve possível dessa situação. Vamos vibrando com muito amor por todos que trabalham incansavelmente na cura, os profissionais da saúde. Vamos envolvendo-os em paz, em força, em luz, em gratidão. Por todos aqueles que cuidam dos outros. Vibremos pela nossa casa de Castelã, por todos os seus trabalhadores, alunos, assistidos, colaboradores, envolvendo aquela casa à distância que seja, em paz, em luz. Vamos imaginar aquela casa iluminada e protegida pelo plano espiritual, como sempre está. Aguardando para um breve retorno de todos nós. Vamos vibrando por todos os necessitados de todas as ordens, imaginando Jesus abrindo os braços e impondo suas mãos sobre todos, os tristes, os abandonados, os velhos, os asilos, as crianças abandonadas, os tristes, as prisões, vibrando para que o Mestre conforte, abrace e que as nossas vibrações se juntem a ele. Vibremos por todos aqueles que compartilham a vida conosco, principalmente por aqueles mais difíceis, vibrando paz, amor, abraçando-os. Vibremos por aqueles mais próximos e queridos do nosso coração, envolvendo com todo o nosso amor, o nosso carinho, o nosso desejo de uma felicidade plena e profunda. E, finalmente, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos força, fé, energia, alegria em nossos corações, para que possamos desapegar das dores,
buscar alegria interna e crescermos espiritualmente. E agora ficamos alguns momentos em silêncio. Peço a todos vocês que fechem os olhos, fiquem em silêncio, porque o plano espiritual nesse momento vai, e nossos mentores individuais em conjunto, vão trazer as bênçãos e vibrações necessárias que cada um de nós precisa para esse momento, para nós e para os nossos lares. Imaginem que o plano espiritual está derramando bênçãos e energias, fluidos, curadores e abençoados para todos nós. Vamos ficar mais uns minutinhos. E que assim seja. E assim, mais uma vez elevamos o nosso pensamento ao alto, em agradecimento pelas bênçãos recebidas, e vamos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E em nome do Pai, do Mestre e de nossos mentores presentes, nós encerramos o nosso encontro dessa noite. Desejo a todos vocês uma excelente semana, até a semana que vem, com muita paz, com muita luz, com muita saúde. Se cuidem, mais do que nunca precisamos nos cuidar. E toda vez que a gente sai da nossa casa, nas minhas palestras, quando acaba a palestra eu falo: vamos em silêncio e em paz para as nossas casas. Eu diria a mesma coisa aqui agora. Vamos em silêncio, vamos guardar isso que nós tivemos agora, nesses momentos, e vamos em silêncio, vamos guardar. Vamos levar para estender um pouco essa meditação e esses momentos tão gostosos junto com os nossos mentores e mentores da casa. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tenham todos uma boa semana.